Graça, santificação e paz para todos os irmãos. Amém? Estou muito feliz de voltar aqui novamente. Olha, já estou ficando carteirinha carimbada aqui. E eu estou contente, eu gosto de falar com os irmãos, de compartilhar a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Assuntos que me tocam é aqueles que eu compartilho com vocês. Aquilo que eu aprendo, que mexeu comigo, eu falo, eu preciso compartilhar isso com os irmãos. E hoje não vai ser diferente. Por isso que o tema de hoje é transformados pela palavra. Tá? E o texto que nós lemos para a base de nossa oração é 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Mas eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, porque é aqui na palavra de Deus que nós vamos perceber como que nós somos transformados. Tudo bem? Vamos lá? Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 20 nós vamos ler. Então tenham paciência. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 20. Acompanhem comigo. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abiline, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se apainarão. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: ninguém tratai mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura era o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimarás a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo.
Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta de encerrar João num cárcere. Amém. Irmãos, para darmos prosseguimento ao entendimento desse texto aqui, da palavra de Deus, essa passagem bíblica, eu quero comentar com os irmãos um pensamento que está escrito no Espírito de Profecia, no Conselho sobre Educação, no Conselho sobre Escola Sabatina, página 17. Nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Olha só, não podemos alcançar a perfeição cristã se negligenciarmos o estudo da palavra de Deus. Ao tornar-se alguém relacionado com a história do Redentor, descobre em si mesmo defeitos de caráter, sua dessemelhança com Cristo é tão grande que ele sente não poder ser um seguidor sem que opere grandes mudanças em sua vida. Irmãos, o que é ser transformados pela palavra? Vamos lá. Por que o evangelista Lucas escreveu sobre a mensagem de João? Aqui é uma pregação de João, mas por que antes dele iniciar a mensagem de João, nos primeiros versos, ele fala o contexto político e religioso, fala quem cuidava, quem eram as autoridades políticas da época, quem eram as autoridades religiosas da época. Sabe por que ele faz questão de mencionar isso? Porque nesse período bíblico aqui, provavelmente do ano 28 ao ano 29, a corrupção, a maldade, a injustiça estava em evidência entre os políticos e no campo religioso também. Esse era o contexto daquele mundo atual. Esta era uma realidade que as pessoas estavam vivendo na época de Cristo, na época de João. Esse era o contexto de corrupção, de maldade, de injustiças no campo da política e também no campo religioso. Mas algumas coisas nós aprendemos aqui. Na pregação de João, segundo aquilo que estava escrito, ele pregava uma mensagem de arrependimento. Olha, o tema não é transformados pela palavra. A mensagem que João dava era a mensagem de arrependimento. O que significa isso? O que é uma mensagem de arrependimento? Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. É ensinarmos para outras pessoas aquilo que é certo e aquilo que é errado fazer. Durante estes meses que estamos com vocês, estes praticamente 6 meses, nós estamos sempre falando, uma vez por mês aqui, sobre um assunto de saúde, não é mesmo? Qual é o nosso objetivo? Preparar o caminho, endireitar as veredas do caminho do Senhor. É ensinar aquilo que é certo fazer e aquilo que é errado praticar também. Aquilo que é errado não fazer, porque cometemos um erro, às vezes, em não fazermos, em sermos omissos. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, o arrependimento, ele nasce quando você passa a conhecer aquilo que é certo e é errado.
E vocês sabem que nós estamos vivendo dentro de um contexto semelhante a esse contexto aqui, político e religioso. Os valores morais, os valores familiares, os valores educacionais, os valores na saúde, os valores no trabalho, os morais, os espirituais, os valores na saúde, estão assim, olha, de cabeça para baixo. E as pessoas agora estão sem um norte, sem um guia daquilo que é certo ou daquilo que é errado. E para elas, tendo que se arrepender? Não, porque tudo é certo, tudo é correto, nada mais tem limite, tudo pode. Vai se arrepender do quê? Só que a palavra de Deus nos ensina coisas preciosas. E eu quero compartilhar isso com vocês. E que são pensamentos importantíssimos aqui da palavra de Deus. Primeiro, uma pessoa que aceita Cristo como seu salvador pessoal, uma pessoa que se diz cristã, ela produz frutos dignos de arrependimento. É isso que dá salvação? Não, a salvação ela é dada através do sacrifício de Jesus. Mas nós, como pessoas salvas em Cristo, somos agora submetidos a essa disciplina de Deus, para produzirmos frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que passa a ter o conhecimento da palavra de Deus e não é transformado por esta palavra, ela não está arrependida. Porque o fruto do verdadeiro arrependimento, o fruto de Cristo viver em nós, vivo não mais eu, mas Cristo em mim, são frutos dignos de arrependimento. São visíveis diante do universo, são visíveis diante de Deus, são visíveis diante da humanidade. Interessante que quando João estava pregando essa mensagem de arrependimento, falando para as pessoas, aquela grande multidão que ele atraía no deserto, a palavra de Deus diz que, no verso 10, que a multidão o interrogou. Não era ele que passou a interrogar a multidão, mas a multidão, com a mensagem que ele dava, disse assim: que faremos, pois? E agora? Nossa, irmão Rodrigo, então quer dizer que o certo é dormir mais cedo? E agora? Porque eu só durmo tarde. E agora? Nossa, o correto no nosso dia a dia é não ficar comendo à noite, mas eu só como à noite. E agora? Era isso que a multidão estava fazendo. Nossa, o casamento é vitalício, mas eu estou enfrentando problemas conjugais com meu cônjuge. E agora? Deve haver mais harmonia no lar. Um bom relacionamento com os meus filhos não está tendo. E agora? Era isso que a multidão estava perguntando para João. Nossa, o nosso vestuário deve ser modesto, simples, honesto, com decência, com discrição. Nossa, mas o meu não é assim. E agora? Que faremos? No meu trabalho, eu não consigo me dedicar 100%, mas eu aprendi que é importante ter controle financeiro, ter boas relações interpessoais. E agora? Eu preciso estudar mais a palavra de Deus, eu preciso ir à igreja, eu preciso orar mais, mas eu não estou fazendo isso. E agora? Era isso que a multidão perguntou a João. E João disse assim, olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos,
que faça da mesma maneira. Sabe que o apóstolo João, o que esse discípulo de Deus, né? Um apóstolo, né? João era um apóstolo também. Sabe o que João quis dizer com isso? Empatia. A empatia é você se compadecer da dor do seu semelhante. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, multidão, falta mais amor. Amor para com Deus e amor para com os nossos semelhantes. Recentemente nós tivemos um problema no Rio Grande do Sul, não foi? As enchentes. Você desenvolveu a sua empatia? Você se compadeceu das pessoas que ali moram? Do sofrimento destas pessoas? Vou além. De repente o seu vizinho está sofrendo. De repente alguém está precisando da sua ajuda. Ou alguém mesmo dentro da sua casa está enfrentando problemas espirituais, problemas físicos. Não sei qual é o problema. No campo natural da vida e também do sobrenatural, que é das coisas de Deus. Você desenvolve essa empatia? Você se compadece dessas pessoas? Você procura aliviar os fardos destas pessoas? Como anda o seu relacionamento com Deus? Você é um estudioso, uma estudiosa da palavra de Deus diariamente? Tem feito seu culto matutino? Seu culto vespertino? Tem ido à igreja na quarta-feira, no sábado, no domingo? Tem procurado se alimentar da palavra de Deus para poder conhecê-lo cada vez mais? Você tem visto, ouvido, tocado, usado os 5 sentidos para a honra e glória de Deus? Para desenvolver uma atmosfera celestial? Você tem procurado fazer isso? É exatamente isso que João está falando para essa multidão. Quando eles perguntaram, o que faremos então? Era exatamente isso. Agora, não só a multidão foi tocada pela mensagem que João pregava sobre o arrependimento, sobre coisas que precisavam mudar na vida daquelas pessoas. Não era só a multidão que ele alcançava. Aqui diz que os publicanos, que foram para ser batizados, que ouviram a palavra de João sendo pregada no deserto, disse, mestre, então o que nós vamos fazer? E agora? Eu preciso endireitar a minha vida, o que eu faço? E agora, vamos fazer o quê? Olha, a mensagem transformando a vida dos publicanos. Ele disse o seguinte para os publicanos, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Os publicanos era a Receita Federal da época. E eles cobravam as coisas com usura. Se o imposto era $5, ou 5 denários, um denário, ou um talento, eles cobravam o dobro, triplo, 5 vezes, 10 vezes a mais. Isso era errado. Porque eles colocavam no bolso deles estes valores, explorando as pessoas. E no deserto, João estava pregando e ensinando para eles aquilo que era certo fazer. Porque a palavra transforma. Tanto transforma que eles disseram, viemos para ser batizados. Mas você está pregando esta palavra. E agora, nós que somos publicanos, cobradores de impostos, o que nós vamos fazer? E João deu essa mensagem para eles. Pessoas transformadas produzem frutos dignos de arrependimento. E se vocês publicanos são pessoas transformadas, se hoje vocês aceitam a palavra que eu estou pregando, a salvação, mas para isso precisa haver arrependimento. Eu estou preparando aqui o caminho para vocês receberem a Cristo. Vocês precisam mudar. E a mudança é não roubando as pessoas. É não fazendo negócios
errados. É não assinando contratos que desonram e desagradam o nome de Deus. É fazendo coisas corretas, fazendo coisas certas porque são certas. Porque você não vai violar os princípios que estão aqui dentro de você, para você conquistar, seja qual coisa for. Viva na pobreza, morando debaixo da ponte, mas não perca a sua identidade moral e espiritual. Não se venda por um guisado de lentilha. Não só os publicanos e a multidão, mas agora os soldados, as autoridades que andavam armadas na época, com as espadas, né? Com as flechas. Eles disseram assim no verso 14: e uns soldados o interrogaram também dizendo: e nós? E nós? O que nós vamos fazer? O que devemos mudar? O que é fruto digno de arrependimento? Como que eu vou endireitar a minha vida? E daí, o João disse o seguinte: a ninguém trateis mal. Você não vai parar uma pessoa, eu sou a polícia, eu sou uma autoridade. Você não vai abusar dela, você não vai bater nela, você não vai ficar brigando com ela, você não pode fazer isso. E ele ainda diz assim, olha, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Os publicanos cobravam com usura dinheiro das pessoas, o que não era devido. As pessoas não tinham condições de pagar, eu falava que não ia pagar. Os publicanos, as autoridades, chamavam agora a Receita Federal da época, ia lá e chamava os soldados, chamava a polícia. Chamava a Polícia Federal da época de Cristo, né? Chamavam eles. E aí, eles ali, combinado com os publicanos, oprimia as pessoas, os publicanos pagavam lá os tributos daquela pessoa, acertavam os tributos, pegavam um pouco para eles e os soldados ainda ganhavam um pouquinho. E João estava dizendo assim, não, se contenta com o salário que você ganha. Não roubem as pessoas, não vão defraudar as pessoas, não vão maltratar as pessoas. Deixe de praticar estas coisas que não são boas. Não façam mais isso. Produzam frutos dignos de arrependimento. Preparai o caminho, endireitai as suas veredas, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está voltando. Ele está aí, logo nós o veremos. Ele é o nosso Salvador. Ele oferece para você a vida eterna. Mas não façam mais estas coisas. Pessoas transformadas pela palavra produzem frutos dignos de arrependimento. Em todas as esferas da nossa vida, a prática é respaldada segundo a palavra de Deus. Ainda, uma coisa que para mim é o principal ponto desta passagem bíblica foi quando as pessoas estavam dizendo em seu coração assim: eu acho que João é o próprio Cristo. Ele deve ser o Cristo. Porque nós tivemos um período, uma lacuna, sem Deus falar com as pessoas. Entre o Velho e o Novo Testamento, nós tivemos um período aproximadamente de 400 anos sem profetas, sem profetisas. Não tivemos mais luz sobre a palavra de Deus. O que tinha. Até Malaquias, Velho Testamento. Depois ficamos 400 anos sem nada. Durante esse período sem nada, chegou João. João dando estas mensagens, pregando o arrependimento. Ele no deserto, uma pessoa simples, comia simples, se vestia de forma simples. Aquela multidão indo até João. E eles dizendo assim, milhares de pessoas sendo batizadas. Esse homem é o Cristo.
João poderia até falar assim, não, eu acho que eu não sou não, mas eu vou me passar. Eu vou me fazer valer desses negócios aqui. Eu vou ganhar muito dinheiro aqui agora. Mas ele não fez isso. Olha só, quando as pessoas disseram que ele era o Cristo, João disse assim, eu, na verdade, batizo vocês com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Aquele que está em Cristo, aquele que aceita Jesus como seu Salvador pessoal, ele desenvolve algumas características dignas de arrependimento. Aqui eu falei sempre sobre outras pessoas, não é? A multidão, sobre os publicanos, sobre os soldados, tudo sobre os outros. Mas agora eu quero falar para você. Essa mensagem é para mim agora e é para você. Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa avarenta? Você é uma pessoa soberba? Você é uma pessoa chata? Ninguém te suporta? Ou você é uma pessoa humilde, simples, amável, compreensiva, que desenvolve a amabilidade com as pessoas, que oferece o perdão, que acolhe as pessoas que sofrem. Quem é você? Porque com muita humildade João ele disse, olha, eu sou só o João. Eu só batizo com água. Eu sou essa pessoa simples, eu não sou Deus. Mas vai vir uma pessoa muito mais poderosa do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. E eu não sou nem digno de amarrar o sapato dele. Eu não sou nem digno disso. Eu não sou nada. Você reconhece quem você é? Ou você acha que você é muita coisa? Ou você se acha o máximo, que sabe tudo, que é o mais inteligente, que é o mais bonito, a mais bonita, cheia de vaidades, homens e mulheres cheios de vaidade, cheios de orgulho, presunçosos, avarentos, arrogantes. Quem é você? Desobediente aos pais e às mães, segundo o que Timóteo falou, que teríamos que enfrentar tempos difíceis. Quem é você? Porque pessoas que são salvas em Cristo, elas produzem frutos dignos de arrependimento. Elas são transformadas pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus confronta com aquilo que você faz, você muda. E custe o que custar. Custe o que custar. Porque João, ele pregava a palavra para as pessoas, preparava o caminho para que aquelas pessoas pudessem receber Jesus, procurava ajudar as pessoas a endireitar os seus caminhos, falando para elas aquilo que elas precisavam mudar, com muito carinho, com muito amor, com muito tato, com muita misericórdia, entrelaçado à justiça, claro. Falava às multidões aquilo que eles precisavam mudar, falava aos publicanos naquilo que eles estavam errando, que eles precisavam mudar, falavam para os soldados, mas ele também reconhecia quem ele era. E sabe o que isso custou para ele? Vocês se lembram? Nos últimos versos, diz que o Herodes se relacionava com Herodias, a sua cunhada, que era casada com seu irmão, Filipe. E aí, João disse para ele, olha, isso aí é errado. Isso daí é viver em adultério. E o que custou para ele, irmãos? O que custou para ele? Olha, custou a vida dele, custou a cabeça dele.
João morreu, mas ele não perdeu os seus valores. Sabe por quê? Porque João era um homem transformado pela palavra de Deus. Ele não se deixava comprar por um quisado de lentilhas. Tudo nesse mundo, irmãos, tudo, absolutamente tudo, é passageiro. Nada nesse mundo vale a pena, a não ser desenvolvermos o nosso bom e ótimo relacionamento com Deus e desenvolvermos um ótimo relacionamento com os nossos semelhantes. Nada mais é precioso. Nada mais é precioso do que pudermos ajudar outras pessoas a serem transformadas. Poder ajudar outras pessoas a buscarem a Deus. A aliviar o sofrimento de outras pessoas. Ajudar outras pessoas a endireitar os seus caminhos para se preparar para dentro em breve, porque dentro em breve Jesus está voltando. Os sinais no mundo estão acontecendo para despertar a humanidade. E também, os sinais que acontecem no mundo é para que nós desenvolvamos pessoalmente um caráter perfeito em Cristo Jesus. Porque isso é possível. É muito possível sermos transformados pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Deus te abençoe, que você possa alcançar esta graça de serem transformados pela palavra do Senhor. No livro Ciência do Bom Viver, página 465, à medida que nos detemos sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor, mais e mais clara será a percepção da verdade. Mais elevado e santo será o desejo de pureza de coração e clareza de pensamento. À medida que nós nos detemos sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia e sobre o seu amor. Então, irmãos, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Porque quando nós entendemos isso, iremos produzir frutos dignos de arrependimento. E viveremos diante da humanidade e viveremos diante de Deus em santidade, porque a palavra nos transformou. Eu espero que nós todos sejamos a cada dia transformados por sua palavra. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.